Eterno Baruch Hashem, Deus de meus pais, Abraão, Isaac, Deus de Israel, pelos méritos da vida justa de Yeshua, nosso Mashiach, nosso Rei, nosso irmão, eu me apresento perante Ti, Senhor, junto aos meus irmãos aqui em oração, para Te pedir a direção, Senhor, e colocar nas Tuas mãos esse chat que a gente vai fazer agora, juntamente com o Teu servo aí, o Ravi Marcelo, sobre Romanos 13. Te peço que o Senhor venha abrir o entendimento dos irmãos, para que eles venham entender o contexto certo, a interpretação correta sobre os escritos do teu servo Shaul Rachalia Paulo, que na maioria das vezes, Senhor, é mal interpretado, mal entendido, Senhor. As pessoas fazem uma salada, fazem uma salada desses textos, Senhor, acham que são para hoje, que ele estava falando conosco, e a gente sabe que existem alguns métodos que o teu povo usa para interpretar os escritos de Paulo. Então eu te peço que o Senhor venha guiar esse chat. Te peço que o Senhor abençoe cada membro, Senhor, da Carral Techuvá, cada membro do projeto, os membros antigos, os membros novos. Sabemos que a maioria das pessoas não interage conosco, mas sabemos que eles não saem do grupo, Senhor, não saem da congregação, porque eles sabem que a gente tenta, Senhor, passar conhecimento, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua Torá. Então eu te agradeço, Senhor, te peço sabedoria, Senhor, pois sou o mais necessitado de todos aqui. Guia-nos, Senhor, com o teu Ruach HaKodesh, para que nós venhamos falar não a nossa vontade, Senhor, mas sim o que o Senhor nos ordenar. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. 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 Baruch Pode Hashem. iniciar, Marcelo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom, bom dia a todos. Eu sou o pastor Marcelo, né? E vamos estar estudando aí o capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos, né? É importante, a gente sempre faz isso, né? Dar esse resuminho aí, e eu sempre inicio com as instruções de como nós devemos entender as epístolas, né? Primeira coisa é sabermos os 3 pontos ali importantes, né? Para que possamos entender uma epístola, que é saber o destinatário, quem escreveu, né, o autor, e por que escreveu, ou seja, o contexto histórico. Porque a carta, como até na oração o Yohanan estava falando, né, a carta ela não foi escrita para nós. As cartas foram escritas com um propósito em um tempo para suprir uma necessidade daquele tempo. Óbvio que a gente pode observar algumas coisas que estavam acontecendo ali, contextualizar e trazer para nós, podemos, mas temos que ter o entendimento de que o texto foi escrito para um propósito dentro de um tempo, tá? Então isso é muito importante para que a gente possa compreender o que está sendo dito, o que está sendo ensinado pelo apóstolo aqui, no caso o apóstolo Paulo, e termos a extrair desse texto, desse entendimento, né, a compreensão correta. Tá? Um outro ponto que a gente deve prestar bastante atenção é com relação aos pronomes. Eu sempre falo isso, com relação aos pronomes. Quando o escritor coloca nós, nossos, usa esses pronomes, nós, nossos, ele está falando dele e do povo judeu. Quando ele fala vocês, vós, vossos, ele está sempre se referindo aos ex-gentios, né? Ou aos gentios, dependendo do contexto, tá? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. E tendo essa compreensão, as cartas de Paulo deixam de ser um mistério, deixam de ter essa confusão que as pessoas fazem, e você vai conseguir observar, vai conseguir entender dentro do contexto original. Você vai conseguir compreender olhando para a Torá, olhando para o que Paulo está falando e compreendendo dentro do Taná, dentro da Torá. Por quê? Porque Paulo não ensinou nada contra a Torá, né? Você inicia lá no capítulo 1 dessa epístola que nós estamos estudando, aos Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo se identificando, e ele começa a
a descrever ali o propósito, ele vai escrevendo, vai falando, e ele vai mostrando para nós, aqui nesse texto inicial do capítulo 1 ali, o motivo que está levando ele a escrever, tá? E aí a gente vai vendo que ele quer defender o verdadeiro evangelho, que ele quer defender a verdadeira instrução do Eterno, né? Que o evangelho é você ensinar a Torá do Eterno, né? E ele fala até no verso 17, ele faz um midrash, né? E ele fala, ó, como diz o Taná, mas a pessoa que é justa viverá a sua vida por meio da confiança. Confiança a gente sabe que é obediência, né? É firmeza, né? Então, é uma fé com base na obediência. Então, a gente vê que ele começa a mostrar isso daí, e ele vai desenvolvendo o entendimento para os romanos dentro desse contexto, desse conceito. Ele vai pegar o capítulo 2, vai falar sobre. Aí ele vai mostrar no capítulo 2 e capítulo 3 ali que tinha alguns prosélitos no meio do povo. O que é prosélitos? Prosélitos são gentios que se convertem ao judaísmo. Vejam bem, eu estou dando uma ênfase, eles se convertem ao judaísmo, não ao Deus de Israel, né? Eles se convertem à religião, porque eles abraçam aos dogmas que lhes foram impostos. E aí eles se tornam judeus, se vestem como judeus, e aí agem como judeus. E isso o apóstolo Paulo mostra nesse capítulo 2 e 3 ali, que tinha algumas pessoas ali dentro de Roma, né, dentro da igreja, da comunidade de Roma, que eram prosélitos, né, e estavam ali forçando, gerando uma situação difícil para esses ex-gentios que estavam se aproximando por causa de Yeshua. Estavam se aproximando ao povo, se unindo ao povo de Israel por causa de Yeshua. Então, o apóstolo Paulo mostra, e nesse capítulo 2 e 3, ele fala ali a questão de que quem são os verdadeiros judeus, né? E aí algumas pessoas geram uma confusão em cima disso, né? A gente já explicou isso aí, vocês podem pegar nas aulas passadas e você vai ver quando nós explicamos sobre isso daí, tá? Aí ele vai avançar para o capítulo 4, né? O capítulo 4 ele começa a falar sobre a fé, a obediência, né, a confiança de Abraham, e ele vai falar que Abraham alcançou ser justificado por causa dessa obediência dele, por causa dessa confiança, tá? Ele perpassa aí pelo capítulo 5, até no capítulo 5, verso 12, ele vai fazer uma introdução do capítulo 7. Então, é importante, outra coisa que é importante a gente notar também nas cartas, que quando elas foram escritas, as cartas não tinham capítulos e versículos, né? Eram cartas comuns, né? Escritas à mão na época. Então, não tinha capítulos e versículos. Então, a gente vê que ele vai desenvolvendo o conhecimento, aquilo que ele quer passar, né? O ensino que ele quer passar para o povo de Roma. E aqui nesse trecho do capítulo 5, ele faz uma introdução para o capítulo 7, que muitas pessoas pegam essa parte, como o capítulo 7, como se fosse uma instrução para casamento, mas não é isso. Ele está falando ainda a respeito da fé de Abraão, a respeito da obediência. Então, até que ele pega aqui no verso 12 do capítulo 5, falando assim, olha, tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, e mediante o pecado a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado já estava presente no mundo antes de a Torá ser outorgada, ou seja, entregue e escrita, porque antes tinha a Torá oral, né? E ele continua, mas o pecado não era contado desse modo enquanto não havia Torá. Ou seja, enquanto não havia a Torá escrita, né? Só havia a Torá oral. Então, muitas pessoas não poderiam ser cobradas pela transgressão delas, porque elas não conheciam. Por quê? Porque a Torá oral ficava com o povo, certo? E aí ele desenvolve esse conceito, esse contexto, dentro no final do capítulo 5, capítulo 6, e entra no capítulo 7,
dando vamos dizer assim, usando a metáfora aí de um casamento, a mulher que casa com um homem, depois o homem morre e tal, justamente para dizer a ligação que as pessoas têm com a Torá, né? E ele explica, desenvolve esse texto aí, você pega também a aula, o áudio também está aí, você vai poder entender legal quando nós explicamos sobre isso daqui. E ele foi desenvolvendo, né, o contexto da carta. Ele chega no capítulo 10, ele vai falar aí sobre o desejo dele profundo de que os irmãos dele pudessem se aproximar mais, viver uma vida na Torá limpa, verdadeira. E quando chega no capítulo 11, ele vai falar a respeito do povo, ele vai continuar esse desenvolvimento aí da informação a respeito do povo de Israel. Né? Tanto que ele fala, Deus repudiou o povo, no verso 1 ele fala, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma, Deus não rejeitou o seu povo. Né? E aí ele fala que ele mesmo explica, eu mesmo sou da semente de Abraão, filho da tribo de Benjamim, né? Deus não repudiou o seu povo, e ele desenvolve esse entendimento aí, né, de que Deus, como algumas pessoas falam aí, né, ele mostra ao contrário, que Deus não se afastou do seu povo. E chega no capítulo 12, né, ele falando aí a respeito, ainda desenvolvendo essa questão do reino, e no capítulo 13 agora que nós estamos. Tá? Até aqui, irmãos, alguém tem alguma dúvida sobre do capítulo 1 até o capítulo 12? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu dei Ô, só um Marcelo, breve resumo, tá? Para que vocês possam se contextualizar aí dentro da aula de hoje. Tá? Mas alguém tem alguma dúvida? A gente vê que Shaul Rachalia, né, Paulo, apóstolo Paulo, ele em todo, como você falou, não era, a carta foi endereçada aos romanos, mas a gente consegue identificar que dentro dos romanos, como você falou aí, existiam judeus, existiam pessoas que supostamente estavam inseridas no judaísmo, ou seja, os prosélitos, e existiam os gentios. E dentro do contexto da carta de Romanos, eu chamo carta de Romanos a toda ela, né? Ou seja, todos os capítulos. A gente vê que existiam pessoas em vários níveis dentro da Techuvá. Tinha aquela pessoa que já tinha um pouquinho mais de tempo, já estava com conhecimento, tinha aquela pessoa que estava se achegando, que estava sofrendo, ou seja, ataques por judeus que queriam levar eles. Ataques, não vou dizer a palavra, estavam. Discriminação, né? Isso, por aqueles judeus que queriam levar eles para o judaísmo, ou seja, inserir a cultura do povo como se fosse um mandamento. E a gente tem aquelas pessoas que eram judeus naturais, ou seja, que entendiam que o gentio não deveria de seguir a cultura judaica como regra. O gentio deveria de seguir. Claro que existem coisas na Torá oral que não são cultura, ou seja, são necessárias. Então, ele endereçava os textos a vários tipos de pessoas, ou seja, e de todos esses tipos de pessoas, nenhum deles éramos nós, ou seja, podemos até fazer uma comparação com a nossa geração, porém não podemos pegar como regra para nós. Por quê? Porque não é, às vezes não se dá a mesma situação que eles estavam vivendo conosco, ou seja, a gente pode ver que ali era uma congregação que estava tinha judeus que conheciam Torá, mas não conheciam o testemunho de Yeshua, se tratando de Roma, ou seja, Yeshua viveu em Israel. Então, eles ouviram falar, eles não. É a mesma situação de hoje, ou seja, a gente não viveu na época de Yeshua, a gente não acompanhou Yeshua como os apóstolos. E a gente vê que Paulo, ele passou um tempo com os apóstolos para conhecer de fato o contexto da vida de Yeshua para conseguir ensinar. É isso aí. E a gente vê, né, você estava falando aí da Torá oral, né? É interessante que da importância a gente saber, eu falei isso na aula de ontem, né? A gente pegar um Midrash, por exemplo, de Bereshit e ler ele
e você vê que tem coisas ali que você consegue ligar com o texto escrito, é muito importante, que aí você pode ter certeza de que você vai estar lendo e estar pegando um conhecimento que é verdadeiro, quando uma coisa cruza com a outra, bate com a outra, né? Então você vai pegar a Torá oral, tem coisas que são somente tradições e tem coisas que realmente são complemento do que é escrito. Por exemplo, como que a gente poderia saber, porque a Torá escrita manda a gente celebrar o Shabat, né? Mas como é que a gente saberia como celebrar o Shabat? Que a gente deve acender a vela um tempo, alguns minutos antes do pôr do sol, que a gente deve fazer o kiddush com pão e vinho, né? Como que a gente vai cantar, como que a gente vai fazer? Se o texto escrito não fala isso, mas a Torá oral explica. Por quê? Porque o Exato. povo já celebra o Shabat desde muitos, muitos e muitos e muitos anos. Então, se a gente souber que observar e absorver aquilo que é a Torá oral, claro que a gente precisa de um judeu para nos ensinar a Torá oral, que a gente não tem. Algumas pessoas têm acesso ao Talmud, né? Então vão ter ali, e olha que o Talmud não tem toda a Torá oral compilada, escrita, tem só parte dela. Né? Então é Inclusive, importante que a gente tenha esse entendimento. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando ele fala algumas coisas, também ele puxa da Torá oral. Né? E a gente vai olhar e vai conseguir bater junto com o texto da Torá escrita. Pode falar, Hernan. algumas pessoas acham que a Torá oral ela está no Talmud, ela está na Mishnah, na Guemará, ou seja, essas literaturas judaicas. Só que existe um mandamento para o povo de Israel que ela não pode ser escrita. Ou seja, nós podemos até escrever alguns trechos. Ou seja, tu encontra alguma coisa no Talmud, tu encontra alguma coisa na Guemará, na Mishnah, ou seja, na Midrash, mas tu não tem uma totalidade da Torá oral, porque se nenhum judeu escreveu a Torá oral, porque ela deve ser passada de forma oral. Por que o Eterno Baruch Hashem fez isso? Para que o gentio ou aquela pessoa que queira servi-lo fosse até seu povo, ou seja, até a nação sacerdotal e aprendesse como fazê-lo, ou seja, e eu penso que esses dias até me perguntaram, mas como que eu vou saber aquilo que é tradição e aquilo que é mandamento da Torá oral? Como você falou aí, ou seja, a convivência ou aprendizado com o judeu, ele dá esse conhecimento. Porém, a gente vê que hoje tem muito judeu que se diz judeu, mas são gentios. E estão ensinando cultura, tradição para as pessoas como se fosse mandamento, ou seja, como acontecia naquela época. Ou seja, ensinar a tradição não leva a pessoa a obedecer Torá, ou seja, é fácil a gente identificar um mandamento oral, ou seja, quando aquele mandamento ele contribui com aquele preceito escrito, ou seja, planifica, torna pleno ou completa, como você falou aí no exemplo do Shabat, ou seja, a gente faz o kiddush, a gente faz as halotes, faz o vinho, faz tudo, toda aquela cerimônia ali, toda aquela liturgia, aquilo ali a gente está tornando pleno o Shabat, está fazendo do Shabat um dia especial, um dia diferenciado dos outros dias. Então, como identificar? É simples, tudo que é exagero ele não era a Torá oral, porque a Torá oral ela é limpa, tão limpa, mais limpa que a Torá escrita. O povo de Israel, ele começou a criar cercas com medo de que a descendência se desviasse e exagerou nessa cerca. Só que aí eles perderam a essência. Então tem que tomar muito cuidado, porque tradição demais se torna fermento, né, Marcelo? Com certeza. Tradição demais se torna fermento. Isso de ambos os lados, tanto do lado dos nossos irmãos judeus, quanto do lado dos nossos irmãos cristãos. A gente vê quanto tem de fermento por aí. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho no capítulo 12, para a gente poder pegar um contexto, um fio da meada, para poder iniciar aqui e entrar no capítulo 13, tá? Então voltando ali no verso 16, 18, ele diz assim, você está com a sua Bíblia aberta aí? Abre sua Bíblia, vamos lá. O verso 18 do capítulo 12 diz assim: se possível, e quando depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Jamais procurem a vingança, meus amigos. Em vez disso,
Deixem isso para a ira de Deus, porque está escrito: Adonai diz: a vingança é minha responsabilidade, eu executarei. É muito importante, tá, vocês terem entendimento de que quando a Torá, ou os profetas, ou os escritos, ou até mesmo os escritos nazarenos, como aqui esse texto que nós estamos lendo aqui, quando ele fala de ira de Deus ou vingança de Deus, não é o que nós entendemos como ira e o que nós entendemos como vingança, certo? Esses textos são sinônimos para a palavra julgamento, para a palavra justiça, tá? Porque muitas pessoas acabam confundindo e achando que Deus vai se vingar. Não, Deus não, o Eterno não vai se vingar, porque ele não é homem para fazer esse tipo de coisa, mas ele vai agir com justiça. Ele vai pagar, ele vai punir de acordo com a vida de cada um. E nós tratamos sobre isso na aula de ontem, na Paraxá. Né? Deus ele age com justiça. E a justiça é de acordo com o que a Torá prescreveu. Se a pessoa agiu contra a Torá, a punição será o que a Torá prescreve. É isso. Tá? Então, quando Paulo está falando aqui, se possível, quando depender de vocês, olha isso, quando depender de vocês, viva em shalom com todas as pessoas, significa que nós devemos fazer sempre o melhor para que possamos ter shalom, ter paz plena com todas as pessoas. Óbvio que nós sabemos que isso nem sempre é possível, e por isso ele coloca ali entre vírgulas, né? E quando depender de vocês, sempre que possível, quando depender de vocês. Uma pessoa pode até te fazer mal, né? Você não vai, vamos dizer, se vingar dela por causa disso. Né? Você vai viver a sua vida, né, dando a outra face, assim como Yeshua ensinou. Mas enquanto depender de você, se a pessoa precisar de você, você estender a mão, você ajudar, você tem que estar pronto para isso. Né? E o apóstolo Paulo estava ensinando isso aqui para aquelas pessoas lá, naquela época, lá na comunidade de Roma. Ele estava mostrando isso aqui, por quê? Estavam acontecendo algumas coisas. Você pega aqui o início do verso do capítulo 12, você vai ver que estava acontecendo problemas ali com relação à convivência entre os irmãos, a convivência entre as pessoas da comunidade não, vamos dizer assim, não religiosa, né, dos não seguidores do Eterno, né, com eles também estava tendo problema. E entre eles, mesmo internamente entre eles, judeus com ex-gentios, prosélitos com ex-gentios ali, que eu e o Ronan estavam falando agora há pouco, né? Essa forçação de barra deles para que os ex-gentios que estão se aproximando cumprissem algumas halahot, né, que são exageradas, e aí o apóstolo Paulo está ensinando isso aqui para eles. Olha, enquanto possível, no que depender de vocês, que haja shalom com todos. E aí ele vai falar sobre a questão da vingança. Jamais procure se vingar. Alguém fizer mal para você, não procure se vingar. Não procure se vingar, porque é o Eterno que vai julgar, é o Eterno que vai trazer a justiça. E aí ele usa um texto do Taná, esse texto é de Devarim 32, 25, né? Esse texto, Adonai diz: a vingança é minha responsabilidade, eu executarei. Né? Então ele está falando de justiça, está falando de julgamento, tá? E aí ele fala, ao contrário, verso 20: se seu inimigo tiver fome, olha isso, como é que ele está clareando isso. Se seu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe algo para beber. Porque ao proceder dessa forma, você amontoará brasas ardentes sobre sua cabeça. O que são essas brasas ardentes? São justiça. É aquilo que o Rav Yohanan sempre ensina aí. É o brilho que vem de dentro para fora e que vai se tornar pleno quando nós tivermos o corpo transformado, quando o toque do shofar acontecer, que Yeshua nos chamar. Né? Certo. Então ele É, pode falar. algumas pessoas acham que, vou colocar o exemplo de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que foram destruídas, né? E a maioria das pessoas acham que ali havia muita promiscuidade. De fato, havia promiscuidade, mas a promiscuidade não foi o motivo para que aquelas duas cidades recebessem o julgamento do Eterno Baruch Hashem antecipadamente. E sim a falta de
amor ao próximo, ou seja, as pessoas não ajudavam. Se chegasse alguém de fora da cidade ali pedindo ajuda, as pessoas não ajudavam. Ou seja, havia uma falta de justiça, uma falta de justiça social, de tzedakah. Então, a gente entende que a falta de justiça social, quando a gente deixa de ajudar alguém que precisa, é a mesma coisa que assassinato para o eterno Baruch Hashem, ou seja, não há diferença. É como eu estava falando aí antes do chat. Às vezes a gente se vê em situações que a gente não consegue, a gente está vendo que de repente a pessoa ela poderia estar trabalhando, ela poderia estar fazendo outras coisas, está ali se aproveitando daquela situação, mas não cabe a nós no momento, a gente decidir se aquilo ali é de fato verdadeiro ou falso. A gente tem que fazer a nossa parte como justos. Perfeito. E aí o apóstolo Paulo finaliza essa parte dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, atitudes positivas, atitudes benéficas, atitudes do reino, atitudes de servo do eterno, de seguidores de Yeshua. Pode falar. E como a gente tinha falado no outro chat, os nazarenos, ou seja, as pessoas que estavam seguindo a Yeshua ali, seguindo a Torá, elas estavam começando a sofrer um boicote dos outros dos judeus ali, das pessoas que tinham famílias tradicionais que rejeitaram a Yeshua, ou seja, um exemplo, a pessoa tinha uma loja ali e vivia daquela loja, só que quando a maioria das pessoas ali que rejeitaram a Yeshua perceberam que aquela pessoa ali começou a seguir o testemunho de Yeshua, eles começaram a boicotar e não compravam. Então, as pessoas começaram a passar necessidade. Por isso que Paulo disse que se tinha a oportunidade de ajudar, eles tinham que ajudar. Ou seja, começava uma perseguição contra os nazarenos, e já não só de Roma ali, né? Ou seja, não, mas sim dos próprios judeus que queriam que a seita do caminho, porque os nazarenos eles eram chamados da seita do caminho ou dos nazarenos, ele fosse extinta, ou seja, desaparecesse. Então, eles oprimiam as pessoas para que as pessoas não comprassem dos nazarenos para tentar ferir a fé deles, né? Isso. E você vê que isso é algo que aconteceu no passado, na época de Rav Shaul, né? Aconteceu isso muito tempo depois, né? Na época aí da, da Idade Média, do período medieval, né? O cristianismo fez isso com os judeus, né? Inclusive Calvino, né? Lutero, eles fizeram isso com muitos judeus. Calvino, em Genebra, impediu a entrada de judeus em Genebra. Né? Judeus que tinham comércio eram impedidos de ter o seu comércio ali. Eles foram expulsos, não podiam voltar. A entrada na cidade, ele fechou os portões da cidade para judeus. Né? E hoje em dia são pessoas que estão aí, tem um nome dentro do cristianismo aí famoso e tal, mas você vê que fizeram verdadeiras atrocidades. Né? Dentro do próprio cristianismo em si, houve casos de excomunhão, né? de pessoas que não defendiam os dogmas deles, que eles criavam, e essas pessoas eram excomungadas, eram expulsas da cidade, eram marcadas, eram proibidas de comprar e vender. Né? Então tudo isso foi se repetindo no decorrer do tempo e acontece hoje. Acontece hoje. Entre o Rav Hanan mesmo é o que pode mencionar isso, né? Dentro do próprio contexto judaico, entre ortodoxos, quando um judeu ortodoxo tem a visão aberta com relação a Yeshua, ele é praticamente expulso da comunidade. As pessoas deixam de atender, deixam de falar com ele, né? Assim como acontece com os cristãos quando deixam de seguir, de pensar como eles também acabam fazendo esse tipo de coisa aqui. Não é isso? E Lutero, né? Lutero aí, que é a base do suposto cristianismo evangélico aí, né? Porque Lutero ele saiu do catolicismo e fundou esse cristianismo aí menos idólatra, né? A gente vai dizer, ou seja, um pouquinho menos idólatra.
E a base de Lutero foi o antissemitismo, ou seja, a perseguição a judeus, né? Inclusive, se as pessoas fizeram uma pesquisa na história, aí vão entender que Lutero é completamente antissemita. Ou seja, ele perseguia, ele inclusive tem alguns textos escritos dele, né? Se referindo aos judeus como porcos, como filhos de Rassatã, Tem, como ele fala, ou seja, tem um livro um dele chamado um Judeus e ódio Suas por quê? Mentiras. Isso, um ódio por quê? Porque os judeus não se dobraram à doutrina cristã e não se dobram até hoje. E alguns, como os cristãos novos, né, que eles foram obrigados a se converter ao cristianismo, porém, dentro deles eles continuaram com a Torá, ou seja, eles foram obrigados por causa da vida, ou seja, iriam matar, e muitos foram mortos e não se dobraram. Então a gente vê que essa perseguição aí é uma perseguição o quê? Uma perseguição dos sistemas religiosos contra aquelas pessoas que se mantêm na vereda, ou seja, entre os dois muros, assim como o anjo em Números 22 apareceu para Balaão e a jumenta ali, ele é a mesma situação, ou seja, a pessoa que está fora dos sistemas, ela é perseguida. Por quê? Porque ela tem que pertencer a um sistema porque eles acham que deve de pertencer, ou seja, a pessoa não pode cumprir Torá fora do judaísmo. E a pessoa não pode seguir o Deus de Israel fora do cristianismo. Por quê? Porque homens como esses aí, Calvino, Lutero, eles selaram isso aí, e isso aí vem sendo seguido por gerações, né? Então, é, esse boicote aí que aconteceu nessa época aí, foi uma prova muito grande para eles, né? Ou seja, e hoje a gente não tem essas perseguições nesse nível, né? Imagina a pessoa não poder comprar nem vender, não conseguir tirar o seu pão por causa da sua crença. É absurdo, né, Marcelo? Pois é. E aí a gente vê o apóstolo Paulo, né, finaliza essa interlúdio, essa passagem de um parágrafo para outro, do capítulo 12 para o capítulo 13, que a gente sabe que não tinha capítulo, era continuação. Então ele, no verso 21 do 12, ele fala: não se deixe vencer o mal, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aí você vê como é que liga no capítulo 13, olha, aí ele fala: todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. O que Paulo está ensinando para essa comunidade de Roma? Ele começa falando que para vencer o mal pelo bem, né? E diz para ele por quê? Porque o que estava acontecendo? Estava havendo perseguições por parte do governo. Estava havendo perseguições por parte das autoridades, né? E ele está dizendo que todas as autoridades que existem foram colocadas por Deus, mesmo que elas sejam ruins, mesmo que elas não sejam boas. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. É isso que Paulo está ensinando para os romanos ali, né? Então não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade humana e vamos dizer, espiritual, no caso, né, dos Malachim, né, toda autoridade foi instituída pelo Eterno. Então, as autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E Paulo estava dando esse entendimento claro para os romanos. Por que ele estava falando isso? Para que eles pudessem ter respeito, e mesmo no sentido de ser perseguido, e muitas vezes mortos até, né, por essas autoridades, né, que eles não se voltassem contra, não quisessem se organizar para matar essas pessoas, para se vingar. Por quê? Porque a justiça vem de Deus, como ele falou, versos acima. Pode falar, E Ana. às vezes, Marcelo, e às vezes essas perseguições são para o nosso bem. Ou seja, Sim, o Eterno Baruch Hashem, ele permite que sejamos perseguidos para testar nossa emuná, para ver até onde a gente suporta e não nega tanto a ele, né? Ou seja, não nega o Eterno Baruch Hashem e não nega Yeshua, ou seja, o testemunho de Yeshua. E às vezes as coisas não acontecem para o nosso mal, é como Paulo depois ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, ou seja, mesmo que venham perseguições, como você falou aí, a gente não deve se vingar e não deve de revidar, ou seja,
trazendo à tona o que eu sofri esses últimos dias no Facebook. Eu não vou falar da pessoa porque todo mundo sabe, né? Mas os ataques, simplesmente porque eu rejeito um dogma que não é reconhecido pelo povo de Israel em sua plenitude, só é reconhecido por pessoas que saíram do cristianismo que hoje se dizem pseudo-judeus. E então, os ataques, ou seja, as calúnias que eu recebi, eu até compartilhei no grupo, como eu falei, não para expor o nosso irmão ali, porque não é meu interesse, muito pelo contrário, mas sim mostrar que eu não revidei, ou seja, é como eu disse, a Torá é minha bandeira, ou seja, quem irá julgar? Não vou ser eu que vai julgar, ou seja, quem vai julgar vai ser o eterno Baruch Hu. Então, às vezes, a pessoa, ela, naquele calor do momento, ela perde seu controle, ou seja, a gente não pode perder o controle, a gente, não é sempre que a gente deve de falar, quando a gente fica calado, a gente mostra que é sábio, quando a gente não revida, a gente mostra que é sábio. Ou seja, Verdade. a gente não deve de. É como Yeshua falou, a gente recebe o ataque, a gente não deve de atacar, porque senão nós vamos estar nos igualando a eles. E no caso aí de Romanos, ou seja, as pessoas estavam sofrendo perseguições do governo, por quê? Porque aquele governo de Roma ali tinha acertos com os fariseus, com os grupos judaicos poderosos ali, né? Pessoas de dinheiro, pessoas de posses, então eles estavam sofrendo opressão das potestades, ou seja, dos poderes, dos principados, ou seja, os líderes de lá. E o que Paulo falou? Que se mantessem sereno, ou seja, é o que a gente é um exemplo para nós, ou seja, a gente deve de agir da mesma forma, né, Marcelo? Exatamente. E nós vimos isso na Paraxá ontem, que Noa, né, ele, no tempo que ele estava construindo a arca, ele sofreu agressões, perseguições, ele estava construindo a arca, né? Deus, ele era justo, ele não vivia conforme aquelas pessoas, assim como a gente vê Enoque, que também não vivia como aquelas pessoas e sofreu perseguição, né? Então, a perseguição ela vem, eu falei ontem que as perseguições, as tribulações elas vêm para aperfeiçoar, que como nós vimos no contexto do povo antes do dilúvio, eles tinham tudo, tinham força, tinham capacidade, tinham altura, tinham estatura, a terra produzia, as coisas produziam tudo fáceis para ele, e o que eles fizeram? Se voltaram contra o Eterno. Então, às vezes, o Eterno permite que certas autoridades se levantem de forma contrária, serem ruins. Para quê? Para que as pessoas possam buscar se refugiar em Deus, buscar refúgio no Eterno, na autoridade do Eterno, que ele é a autoridade suprema. E é isso que Paulo está tentando mostrar aqui. No verso 2, ele fala: portanto, quem resiste à autoridade, uma vez que toda autoridade foi colocada por Deus, quem resiste à autoridade resiste ao que Deus instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Olha só. Então, quem resiste à autoridade, né, por pior que ela seja, estará também trazendo juízo sobre si mesmo. Né? Por quê? Porque está indo contra a vontade de Deus, está indo contra a permissão de Deus. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que colocou. Né? Então, o apóstolo Paulo está ensinando isso para aquelas pessoas. Aí o verso 3 ele fala: pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má. E aí, aqui ele especifica numa coisa: os criminosos são perseguidos pelas autoridades. Por quê? Porque eles descumprem a lei. O apóstolo Paulo está trazendo esse teor e fazendo essa comparação. Por quê? Porque as autoridades são terror, perseguem quem descumpre, quem não obedece, quem não vive do jeito correto. Né? Claro que a gente sabe que dentro lá do meio romano existia perseguições simplesmente por eles serem seguidores do Messias. Né? Nós sabemos disso. Mas ele também faz uma alusão no sentido de pessoas que desobedecem, que são criminosas, ou seja, que descumprem a lei. Né? Pode falar, Ana. A gente vê que Paulo ele estava ensinando ali essas pessoas a dar um bom testemunho. Ou Exato. seja, dessa maneira, ou seja, quando a gente é perseguido
e nós somos inocentes, a gente tem que ficar quieto, porque tem um que está vendo tudo. Então, o que acontece? A gente deve de obedecer a que nem Yeshua. Yeshua foi levado lá às autoridades de Roma e aí ele não foi achado erro nele. Vocês não conseguiram acusar ele. Por quê? Porque ele não tinha cometido nada. Ou seja, o que acontecia ali foi um ataque dos fariseus que eles tentavam, porque Yeshua ele foi acusado injustamente, ou seja, ele foi acusado que ele era falso profeta, de profanar o Shabat, de levantar o povo supostamente contra Roma ali, ou seja, contra os fariseus, ou seja, não, nada, nenhuma daquelas acusações era de morte. Ou seja, a gente vê que os nazarenos eles carregam o testemunho de Yeshua e devem de agir de acordo com Yeshua agiu, ou seja, quando ele teve que ficar quieto, ele ficou quieto. Ele não pronunciou palavras, ele falou quando foi necessário falar e quando foi necessário ele ficar quieto, ele ficou quieto. Então Paulo está ensinando ali aquelas pessoas a agirem da mesma forma que Yeshua agiu, ou seja, estão te oprimindo, estão te perseguindo, tu estás na justiça, estás fazendo corretamente o teu papel, estás vivendo dentro da justiça, tu fica quieto que o Eterno Baruch Hashem ele está vendo. É isso aí. Baruch Hashem. Verso 3. Pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples. Faça simplesmente o que é bom e você obterá sua aprovação. E a gente vê que isso que Paulo está ensinando aqui, ele mesmo dá o exemplo depois, que ele sem ter feito nada, ele apanha, é preso, é colocado sob custódia governamental de Roma, é levado de um lado para outro sob cadeias, mas ele não revida. Ele não revida de forma alguma, pelo contrário, ele fala que estava ali por vontade do Eterno. Então a gente tem que ter essa compreensão. Paulo está ensinando para a comunidade de Roma, e sendo que depois ele mesmo vai acabar dando exemplo sobre isso que ele ensinou. Então essa tem que ser a nossa conduta de vida. Aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente prega, tem que ser aquilo que a gente vive. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem isso. Quando você ensina o que você não vive, né, o seu ensino não é claro, não é perceptível. Mas quando você ensina e vive, as pessoas olham e falam, puxa, ele está falando com autoridade, assim como fizeram com Yeshua. Porque ele sabe o que está falando, que ele conhece. Pode falar. E a gente mostra o que a gente vive quando a gente vive situações de opressão, situações de ataques, porque é facilmente uma pessoa sair do controle quando ela está passando por uma situação de afronta, uma situação de injustiça. Uma pessoa que não tem um controle sobre si ou não está bem alicerçado na justiça, ela perde o controle. Um exemplo, a pessoa vem e bate do nada. Uma pessoa que não vive na justiça ou que não tem os seus pés alicerçados na justiça, a primeira coisa a fazer é revidar. Ou seja, não, a pessoa não consegue pensar numa, para aí, por que ele me bateu? Perguntar para aquela, por que ele me bateu? Por que tu tá me atacando? O que eu te fiz? Aí então a gente vê que as pessoas normalmente elas vão lá e já revidam na hora, não, ou seja, mostrando que não está alicerçada na justiça, por quê? Porque primeiro, quando nós somos afrontados, quando nós somos perseguidos, é que nós somos testados, ou seja, nós somos avaliados. Situações acontecem em nossa vida para avaliar nossa emuná, para avaliar nossa justiça. Ou seja, isso aí vai desde quando a gente recebe o troco errado a mais ali no mercado e a gente vai ali e devolve o dinheiro. Quando a gente, um exemplo, a gente vê uma pessoa que não tem condições, uma senhora, que não, esses dias mesmo o ônibus não parou para uma senhora, eu fiquei na frente do ônibus, a senhora coitadinha correndo, puxando uma perna, e e ela fazendo sinal para o motorista não parou, eu fui e fiquei na frente do ônibus, ele vai ter que me atropelar. Aí o cara desceu me xingando. Não, mas como é que o senhor vai se botar na frente? Senhora, olha a senhora ali, o senhor não viu ali a senhora. Não sei o que, mas eu tô atrasado, uma senhora é uma senhora.
o senhor não tem mãe, o senhor não tem uma mãe, a sua mãe não vai ficar velha um dia. O cara baixou a cabeça e me disse, não, tu tem razão. Mas ele poderia, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter chegado, descido do ônibus e me batido. E eu ia perguntar para ele, por que o senhor me bateu? Ah, porque tu te atravessou. Não, mas eu me atravessei na frente do ônibus, senhor, por causa da senhora ali, ó. Ela tá com problema na perna de bengala e o senhor, ela tava fazendo sinal pro senhor e o senhor não parou. A coitada da senhora tava levantando a bengala para pegar o ônibus. Então, situações acontecem para a gente ser avaliado, ou seja, e Paulo mostrou isso, como você falou, quando ele falou o que falou, depois ele provou em sua vida que, de fato, o que ele estava falando, ele estava vivendo. Perfeito, Baruch Hashem. Alguns dos irmãos querem fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Até aqui, até o que nós estamos falando até aqui, está tudo bem? A gente pode seguir. Qualquer coisa é só apertar o botãozinho aí, o bonequinho vai balançar a mão. Opa, irmã Priscila. Pode falar, irmã. Eu quero só falar sobre uma testificação, se eu não me engane, quando Jesus diz aos judeus, vós sois a luz do mundo, a gente pode ter isso, trazer isso para a gente com a confirmação da Torá oral. Não entendi. Se tem a testificação da Torá oral para sermos a luz do mundo? Não se tem, é só confirmando quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. A gente pode trazer para nossa certeza isso como a Torá oral que os judeus trazem para a gente? Pode falar, responder, Marcelo. Quer responder, Marcelo? Pode falar. A senhora, a Torá oral, o que faz? A Torá escrita é uma Torá legislativa, ou seja, ela mostra aquilo que a gente pode fazer e que a gente não pode fazer. Ou seja, esse nome aí que a senhora falou aí não é o nome do Messias. O nome do Messias é Yeshua. Eu até entendo que a senhora tá vindo do cristianismo e a senhora não acostumou. Mas seria bom a senhora ir acostumando a chamar o Filho de Deus, nosso irmão, de Yeshua. A Torá oral, a Torá escrita, ela mostra o que fazer e como fazer. Aliás, o que fazer. E a Torá oral mostra como fazer, ou seja, como colocar em prática aquilo que está escrito. Quando Yeshua falou para os seus apóstolos que eles eram a luz do mundo, ele estava dizendo que eles deveriam de brilhar através da sua justiça, ou seja, o seu comportamento deveria de se destacar perante todas as pessoas, ou seja, as pessoas deveriam de olhar para eles e ver as atitudes justas, ou seja, dessa maneira eles iriam ser a luz, ou seja, quando a gente age corretamente dentro da justiça, a gente mostra essa luz, ou seja, a gente está sendo luz no meio das trevas, por quê? Porque a gente está se destacando. No meio de muitas pessoas que vivem na injustiça, se a gente faz algo que é justo, a gente se destaca na hora, é isso que ele estava querendo dizer. Isso, e outra coisa, que se a Torá, né, ela é lâmpada para os nossos pés, a Torá aponta, né, para a luz do mundo, nós devemos refletir essa luz quando nós vivemos a prática dela, não é isso? O irmão Francisco Belchior. Se a gente olhar para a profecia, o sol da justiça é um apontamento para Yeshua, e a lua é um apontamento para a congregação nazarena, ou seja, a congregação dos santos. Ou seja, assim como a lua ela resplandece brilha através da luz do sol, nós devemos de fazer o mesmo. Baruch Hashem. Vou abrir aqui o microfone do irmão Francisco Belchior. Pode falar. Shalom, irmãos. Como o assunto hoje ele entrou nesse contexto aí de autoridades, e como a gente está vivendo esse período de tanta coisa acontecendo no mundo, né, devido às doenças, assim, a minha pergunta era simplesmente assim, as autoridades hoje elas estão praticamente obrigando as pessoas a vacinarem. Existem pessoas que não vacinam. Aí, assim, não quero aqui falar sobre o assunto vacina, eu estou querendo falar, assim, do assunto sobre a questão
existe as questões de pessoas que dizem que a vacina é uma marca, né, da besta, segundo o cristianismo, né? Eu queria que os irmãos dessem aí uma explicação acerca dessa parte. Pessoas que estão perdendo emprego, tem pessoas que perdem o emprego porque não se vacinam. Por exemplo, a minha nora, ela foi ameaçada e a empresa demitiu ela, só que não demitiu por justa causa, porque ela marcou e não tomou a vacina, não deu tempo. O irmão poderia dar assim, uma explicação nesse sentido? Autoridade, porque está sendo quase que no mundo inteiro. Seu Francisco, qual é a nação sacerdotal, seu Francisco? O judeu? Qual é a nação sacerdotal? Nação sacerdotal? Isso. É aquilo que os irmãos dizem, aqueles que cumprem Torá. Isso. Sim, mas a referência, o povo que mora em Canaã hoje, ou seja, geograficamente, quem são? Israel, né? Bom, eu vou lhe dizer assim, ó. Israel, todo o país foi vacinado. Se existisse alguma coisa contra a Torá nessa vacina, o judaísmo ortodoxo, que são extremamente ultra-ortodoxo, que são extremamente, eu vou lhe dizer, avaliadores daquilo que pode quebrar o mandamento. Inclusive, eles estão comprando carne aqui do Brasil, eles vêm aqui, eles olham a alimentação dos animais, eles acompanham como que é a cria dos animais, o que se alimenta, como que eles são tratados, para levar para Israel para fazer um abate kosher. A mesma coisa eles fizeram com a vacina, ou seja, eles fizeram uma avaliação das vacinas, e se existisse alguma coisa contrária à Torá, ou que fosse contra a vida, eles não iriam tomar. É simples. Ou seja, é muita especulação, porém, as pessoas devem de entender e devem de olhar para Israel. Quando você olha para Israel, você vê as profecias. Tudo vai acontecer, as profecias dos últimos tempos vai acontecer lá na terra de Israel, com os israelitas que estiverem vivendo lá. Então, tem muito youtuber aí fazendo propagações erradas e coisas erradas, ou seja, é um absurdo. Eu tomei a vacina por quê? Porque eu olhei para o meu povo e todos tomaram. E eu sei da avaliação que eles fizeram da vacina. Então a gente vê a ignorância das pessoas, com perdão da palavra, que saem acreditando em pessoas que não têm conhecimento nenhum, que não sabem nem o que falam, youtubers que só querem as visualizações para ganhar dinheiro, e a gente vê pessoas perdendo o emprego porque saem acreditando em loucuras e marca da besta e coisas do tipo. É um absurdo, né? Marcelo, tu tomou a vacina também, né, Marcelo? Tomei as 2 doses. Minha família toda já tomou. Meu filho mais novo, de 12 anos, tomou a primeira dose tem 2 semanas, né? E por quê? Porque a gente entende que isso é necessário e não tem nada a ver com o negócio de marca da besta que as pessoas falam aí. O grande problema é que as pessoas, irmão Belchior, estão focadas numa coisa, numa mentira, né? Essa questão da marca da besta, desse falso profeta que vai governar o mundo, como as pessoas falam aí, não é desse jeito que a profecia é dita, né? E aí as pessoas ficam especulando e falando coisas que não condizem com a escritura. No momento, como nós estamos tratando aqui, Paulo está dizendo que a autoridade humana foi colocada por Deus. No momento que uma autoridade dessa, né, impedir você de adorar o nome do Eterno, de viver conforme a vontade do Eterno, de obedecer a Torá, aí sim você vai poder chegar e dizer, eu não vou obedecer. Vai sofrer as consequências por causa disso? Vai ser perseguido por causa disso? Vai, e isso vai acontecer, tá? Mas não é agora. Não é o que está acontecendo agora, né? Pode falar, Ana. Eu acho que existem... Oi? Eu acho que é nesse sentido que o irmão Francisco queria falar, não em respeito à vacina, sabe, mas em respeito a desobedecer à autoridade em alguma coisa que é contrária à Torá.
Mas no caso da vacina, a gente vê que não é contrário à Torá, mas, por exemplo, se for questão de comer uma carne impura, de cumprir o Shabat, aí sim ele deve, não deve obedecer a autoridade, né? Era isso que eu queria entender. A autoridade... A gente deve entender, olha só, a Torá, Sr. Francisco, a Torá, ela foi dada para a preservação da vida. Existem duas coisas que a gente não pode fazer e deve de morrer. Ou seja, se alguém vier e disser, não, o senhor vai ter que ter relações sexuais com um animal, ou eu vou lhe matar, aí a pessoa deve de preferir morrer. Por quê? Porque é uma abominação. Ou seja, promiscuidade sexual e idolatria, olha, ou tu te ajoelha na frente e idolatra esse negócio aqui, ou eu vou te matar. A pessoa deve de aceitar a morte. Agora, as outras coisas, a vida vem primeiro, ou seja, tem perdão. Ou seja, a idolatria e promiscuidade sexual são duas coisas que a gente não pode fazer, a gente deve de morrer. Então, a gente deve de entender e ter sabedoria suficiente para saber decidir. Ou seja, se alguém vem assim, não, olha, ou tu tem relações com a tua filha ou eu te mato. O que o senhor faria, seu Francisco? Eu penso que o senhor iria querer morrer. Por quê? Porque é uma abominação, é uma promiscuidade. É que nem um exemplo, bota uma pessoa assim, ó, bota um cara com a sua esposa, diz assim, olha, ou tu mata esse cara aqui ou aquele lá tem relação com a sua esposa. O senhor vai ter que matar o cara. Por quê? Porque aquilo lá que vão fazer com a sua esposa é uma abominação. Entende? Então tem situações e situações, a gente tem que ter sabedoria para saber discernir aonde vem a vida primeiro. O senhor entendeu? E outra coisa, Yohanan, e irmão Francisco e Clamador. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre obedecer às autoridades, porque ele não está falando para fazer isso de forma cega. Ele está falando para fazer isso com entendimento. Tanto é que ele usa a questão aqui de pessoas que são perseguidas, justamente pessoas que desobedecem a lei, né? Pessoas que não vivem de acordo com a lei. Né? Então, ele está usando aqui, ele está mostrando para nós devemos fazer as coisas com entendimento. Você quer ver um exemplo bem claro? Eu sou militar. E no quartel tem um rancho, tem o lugar para nós comermos. Né? E, às vezes, né, muitas vezes, acontece de eu olhar no cardápio lá do que é o almoço do dia, e o almoço do dia é carne de porco. Aí eu vou lá e vou comer a carne de porco porque tem lá no rancho, a comida está oferecendo, eu vou lá comer? Não. Eu tenho uma solução. Qual a solução? Olhar com antecedência e levar comida de casa. Ou então no dia que eu não consegui olhar com antecedência, que as pessoas me falam, hoje é carne de porco. O que eu faço? Eu vou lá, tem uma cantina lá, e como na cantina. Como meu peito de frango na cantina lá, com arroz, uma salada, e é o meu almoço. Então, eu tenho a opção de não obedecer a ordem errada, de não obedecer uma coisa que vai me fazer descumprir a palavra do Eterno. Isso é o que nós aprendemos ontem na Paraxá, com Noé, e isso é o que Paulo está ensinando hoje aqui, para nós agirmos com entendimento, obedecendo às autoridades, né, seguindo, entendendo que elas são colocadas por Deus, mesmo que sejam ruins. Mesmo que sejam ruins, como no caso da época lá de Roma. Os imperadores romanos eram extremamente ruins. Né? Não houve um imperador romano bom que nunca perseguiu os judeus. Né? Houve um ou outro, mas mesmo assim tinha perseguição do povo. Então o que a gente tem que entender é que as autoridades são colocadas lá e nós vamos obedecer de acordo com a Torá. Se a ordem de cima vier que devemos deixar de obedecer a Deus, de viver de acordo com a Torá, porque a lei que o governo estipulou foi isso. Por exemplo, vamos supor que uma lei hoje estipulasse, o governo estipulasse uma lei hoje, como existem países que fazem isso, que, por exemplo, igrejas ou locais, sinagogas, por exemplo, tivessem que aceitar a celebração de casamento de homossexual. O que os líderes, né, religiosos vão fazer? Não vão celebrar. Eles não vão celebrar. Né? Pelo menos os justos, os corretos, que querem seguir de acordo com a Torá. Eles não vão obedecer à lei do governo. Por quê? Porque a lei do governo estará indo
contra a palavra do Eterno. Ah, mas ele vai ser preso. Vai ser preso. Ah, pode morrer, pode morrer. Mas você vai estar optando por servir à vontade do Eterno. Inclusive, ontem, no texto que nós lemos aqui em casa, no estudo, no capítulo de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, fala sobre isso. Fala sobre você optar a morte no lugar de desobedecer. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Ok? Irmão Francisco, a sua questão foi respondida? Sim, irmão, tudo bem, tá tranquilo. Amém. Pode falar, Renan. Marcelo, um exemplo aí do teu almoço aí, né? Para quem não sabe, o Marcelo é militar, né? E um exemplo, se algum general aí, eu não sei quem é teu superior, né, Marcelo? Ele vai lá e diz assim, ó, hoje todos os integrantes aqui da unidade ou do quartel vai ter que comer a carne de porco. O que o Marcelo vai fazer? Eu, sem saber, já sei o que ele vai fazer. Quem não comer vai sofrer uma punição. O Marcelo vai aceitar a punição, mas não vai comer a carne de porco. Porque Perfeito. ele sabe que aquilo ali é errado, né, Marcelo? Perfeito. Você vai ser punido. A punição para... Olha só, o próprio ato, voltando aqui dentro do militarismo, aproveitando que você falou sobre isso, né, o próprio ato de rejeitar a comida que é oferecida no rancho é contravenção disciplinar. Só por eu deixar de comer, levar comida de casa, ou por eu ir para a cantina para comer, embora tenha uma cantina lá, rejeitar o almoço que a caserna, que o quartel oferece, é contravenção disciplinar. Eu posso ser punido por isso. Só que as autoridades fazem vista grossa, porque às vezes nem eles mesmos acabam comendo lá, entendeu? Então, mas se um dia acontecesse isso daí, que o Renan acabou de falar, eu teria que optar, comer e transgredir a Torá do Eterno, ou ser punido, né? Não comer e ser punido, ser preso, ficar 3, 4, 5 dias na prisão, né? Deixar de vir para casa, simplesmente porque eu desobedeci. Mas é um preço a se pagar por fazer a vontade do Eterno, certo? A gente vê esse exemplo lá em Daniel, né? Daniel, ele não obedeceu às ordens, né? E os 3 amigos dele também não obedeceram e foram para a fornalha, né? Porque eles foram fiéis à Torá. Exatamente. Eu vou abrir para Priscila, vou deixar Isso, pode falar, irmã Priscila. Então, uma dúvida aqui que me deixou, no caso, você poderia comer o restante dos alimentos e evitar somente a carne de porco, ou você não come os outros alimentos que estavam ali no rancho, porque a carne de porco foi preparada junto com elas, aí nesse caso não deve se comer nada que está ali. Eu poderia, sabendo, claro, que, por exemplo, se for igual essa semana teve pernil assado, né? Eu poderia ter ido ter comido só feijão, arroz e salada. Poderia ter comido. Só que eu não sei se, por exemplo, o feijão daquele dia foi feito com alguma linguiça de porco para acompanhar o pernil. Geralmente não é, né? Geralmente não tem. Mas, para evitar, para ter essa dúvida, uma vez que eu sabia que tinha carne de porco, né, que era pernil assado, que ia ter farofa, e a farofa tinha linguiça, tinha bacon, então preferi não ir e não correr o risco de transgredir, entendeu? Irmão Enio, pode falar. Pode falar, irmão Enio. Shalom, irmãos. Estão me ouvindo? Shalom. Estou ouvindo. Então, irmãos, essa questão da comida, da alimentação, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas essa questão eu acho ela muito séria. Por exemplo, os irmãos estão falando, por exemplo, a respeito de uma comida que foi misturada, talvez, não sabe o que tem ali, que está misturado ali, que a gente não vê. Comidas no restaurante, vamos dizer assim. Um dia eu vou dar um exemplo. Eu estava no restaurante, né, e ali com cautela, pegando ali o que eu vi que eu poderia comer, eu pus uma farofinha ali e de repente, quando eu comecei a comer, senti, né, um negócio crocante e estava no meio que não parecia que era bacon.
né? Claro, imediatamente eu já afastei aquilo e eu passei a tomar mais cuidado com isso. Mas o que dizer, por exemplo, no caso, quando você, por exemplo, aqui em Minas, aqui em Uberlândia, esses lanchinhos, por exemplo, né, que são chamados aqui de pit dog, eu não sei se na região aí dos irmãos são mesmo. São os lanchinhos da noite que faz sanduíche, por exemplo. Eu sempre chegava e eu pedia, né? Bom, vou comer ali algo que não tem bacon, que não tem salsicha, que não tem nada de embutido, né? Salame, essas coisas, né? Presunto, essas coisas. Vou fazer um sanduíche ali que eu posso comer. Mas eu me esquecia, eu passei a pensar isso agora há pouco tempo, que mesmo que eu peça ali, por exemplo, faz um sanduíche para mim aí com frango, né, um hambúrguer, não sei, uma carne bovina, mas eu me esquecia que aonde eles iam fazer esse sanduíche, onde eles iriam fritar aquela carne, eles fritavam também o lombo de porco. E ali ficava a gordura do lombo de porco ali. Então eu tive que parar de comer nesses locais, justamente por ver que aquele local onde queriam fritar um frango, um peito de frango para fazer um sanduíche, também estava usando para fritar também um bacon, um lombo de porco e assim por diante. E também com relação, por exemplo, você vai no açougue, por exemplo, você chega lá, aqui no meu, onde eu moro, é assim, eles não colocam uma carne por exemplo, a carne de boi separada da carne de porco, eles colocam juntos e ficam ali encostando uma no outro, pendurados ali. Aí, como é que faz com isso? É complicado essa questão da alimentação. No sentido do mercado, por exemplo, você vai chegar no açougue e vai observar o açougue. Se as carnes estiverem todas misturadas ali, você tem a opção de não comprar a carne naquele lugar, né? Porque a carne de porco acabou contaminando ali a carne que você vai comprar. Teve um açougue aqui que eu deixei de comprar nesse mercado por causa disso. Porque Exatamente. Ele misturava tudo, deixava tudo junto e na hora que você vai ver lá, a carne estava pendurada junto e aí eu parei de comprar ali, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Os judeus, eles têm halahá para essas coisas, né? Por quê? E é uma halahá justa, tá? É uma cerca justa. Por quê? A Torá fala que você não pode nem tocar na carcaça do porco ou no corpo desses animais impuros, né? Então, se você vai comprar uma carne que estava misturada junto com a carne de porco ali, aquela carne está contaminada, né? Claro. Então, é sempre bom a gente ter todo esse cuidado de saber, de observar e de decidir o que fazer. E lanchinho de noite, né? Nem pit dog, nem pensar, né, meu irmão? A menos que você tenha bastante certeza como que as coisas são preparadas. Pode falar. Alguns rabinos nazarenos, tendo um entendimento sobre a vida justa de Yeshua, eles falam algumas coisas importantes. Ou seja, quando a gente vê que existe uma contaminação, um exemplo, a gente chega num açougue e vê que a carne está misturada ali, aí a gente não deve de comprar. Por quê? Porque a gente está vendo que ali houve um contato. Agora, a gente não sabe o que acontece quando a gente não está ali. Ou seja, normalmente eles pegam a mesma faca que corta a carne de porco e corta a carne de boi, um exemplo. Corta o frango. Exatamente. Isso aí não impede da gente... Isso aí a gente não impede da gente comprar a carne de boi e comer tranquilamente. Eu vou explicar por quê. Porque o Eterno Baruch Hashem, ele sabe que nós vivemos em diáspora. Isso. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe que os abates não são kosher, como deveriam de ser. Então, por isso, ele sabendo isso, ele recebe, ou seja, a nossa vida e o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, através da vida justa de Yeshua, que viveu em Israel,
comeu comidas kosher, com abate kosher, e aí nós somos justificados. Agora, quando a gente chega ali e vê que aquela carne está sendo contaminada, que o rapaz vai ali, corta com a mesma faca a carne de porco para o cliente anterior, e depois vai e corta a mesma, aí a gente não deve de comprar. Ou seja, por quê? Porque a gente está conseguindo observar que aquilo ali é errado, mas no momento que a gente não consegue ver, ou a gente está vendo, a gente é como o Paulo falou, ou seja, eu não me lembro a carta, né, Marcelo, mas ele disse, se tu vai na casa de uma pessoa, ou seja, a pessoa, tu vai dizer para ela, olha, eu não como isso, porque a Torá proíbe. Mas se aquela pessoa, sem a gente ver, ela vai ali e coloca alguma coisa contaminando ali aquela comida, nós não vamos ser julgados por aquilo ali, porque a gente falou para aquela pessoa, olha, eu não como porco, eu não como camarão, eu não como peixe de pele, mas a pessoa de maldade, ou achando que vai fazer a gente pecar, ela vai ali, coloca um pedaço de carne de porco misturada ali, a gente come, nós não somos culpados. Perfeito. Seja, assim, é a questão da Kavaná, né? É a questão da Kavaná. A sua intenção, né? Você não tem intenção de comer a carne de porco, de comer o peixe de pele, de comer o camarão e tal. Então, a sua intenção, ela é muito importante. Então, no caso, o irmão Enio falou muito do lanche aí, né? Você pede o lanche de frango, né? O lanche vem de frango. Aí você não sabe se o cara lá fritou ela na mesma chapa que ele usa para fritar o bacon do lanche do cara que come com bacon lá. Mas a sua kavaná, a sua intenção, como o Yohanan falou, agora, se você tem certeza que o cara usa a mesma panela, a mesma coisa, aí você vai se abster. Isso vai de acordo com a sua consciência. É o que o apóstolo Paulo fala, certo? Mas esse não é o assunto aqui. Vamos voltar para o assunto que a gente estava falando, a gente chegou a falar na questão de comida aqui, por causa da opressão, de você ter que comer ou não. Vamos voltar aqui, senão a gente vai acabar perdendo o fio da meada aqui. Tudo bem, irmão Enio? Tudo tranquilo, então? Certinho, meu irmão. É isso aí. Vamos lá, então. Verso 4, irmãos. A autoridade é serva de Deus para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema, né? Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus como uma vingadora para punir os transgressores. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que o governo, que a autoridade, é mão dele, é usado por ele para ajudar a punir os transgressores. Entendeu? Nesta vida que nós vivemos. Então, a autoridade serve para isso também. Deus usa nessa forma também. Ele continua. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Olha o que nós acabamos de falar. É a questão da consciência. Ou seja, você tem a consciência, né? O apóstolo Paulo está ensinando para eles lá que eles tinham que ter a consciência de que estavam fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a autoridade é colocada pelo Eterno, certo? Irmão Igor quer falar? Acho que apareceu um... Pode falar, irmão Igor. Oxe, Igor. Shalom, Pacuan. Eu estava vendo aqui, né, essa questão que Shaul fala, né, e é interessante, pastor Marcelo, é que a maioria das leis cívicas, né, as leis que regem a Constituição, elas são baseadas na Torá, né? Nós vemos que a maioria das leis estão baseadas na Torá. Porém, o limite da obediência, né? O limite da obediência às leis legislativas é exatamente a Torá. Então, quando aquelas leis elas nos levam a transgredir a Torá, então nós, logicamente, fazemos como o Kefa, né? O Kefa, ele diz que é melhor obedecer ao Eterno ou aos homens, né? Então, nós temos que... Aí sim é o momento que nós não seguimos a ordem das autoridades, porque elas estão indo de encontro a do Eterno, a lei que o Eterno estabeleceu. Então,
ela vai contra a lei que rege a humanidade, porque o Eterno, ele estabelece a lei de reger a humanidade, e os países, né, cada um com a sua Constituição, tem aquilo que eles acham que é coerente e correto para a nação. Porém, nós que estamos sendo regidos pela Torá, a legislação nossa que rege nossas vidas é a Torá, então, realmente, a lei legislativa do mundo, dos países, ela não pode sobrepor a Torá. É nesse sentido que Shaul está falando, né, de nós sermos submissos às autoridades, porém, no limite, né, desde que ela não transgrida a Torá. Exato, perfeito. É isso mesmo. E aí o apóstolo Paulo continua, ó. Isso é também motivo pelo qual vocês pagam impostos, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas incumbências, né? O apóstolo Paulo está me ensinando isso para os romanos naquela época lá. Hoje a gente sabe que isso não é totalmente verdade, que a gente sabe que tem muito servidor público corrupto, né? Mas não vamos deixar de pagar os nossos impostos por causa disso, não vamos deixar de obedecer por causa disso, não vamos deixar de ser servos de Deus perfeitos e justos de acordo com os olhos de Deus por causa disso. E ele continua: paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco. Pois quem ama o ser humano, cumpriu a Torá. Ou seja, a gente deve sempre considerar aquilo que Yeshua falou. Sempre considerar o outro maior do que nós. Certo? Só um minuto aqui. Marcelo, eu ia dizer que a gente vê aí o exemplo hoje em nossa geração, né? Ou seja, nossos irmãos ali, afegãos, ali no Afeganistão, ali, os Estados Unidos saiu ali do país, entrou aquele regime talibã de novo, opressor, um regime injusto, né? E o que as pessoas estão fazendo? Estão saindo do país, ou seja, a gente vê que um ser humano, em sua sã consciência, consegue identificar um regime opressor e vai embora. Ou seja, é o que o povo de Israel faz. Ou seja, quando o judeu ele chega num país e ele é impedido de cumprir Torá, há uma lei ali que ele tem que todas as lojas devem de abrir no Shabat. E há uma punição para aquelas lojas que não abrirem no Shabat. O judeu vai embora do país. Ou seja, ele não coloca a lei a autoridade injusta na frente da Torá. Então a gente vê que até as pessoas que vivem na injustiça, que vivem cegas no sistema religioso islâmico ali, conseguem identificar que aquele regime ali é um regime opressor, um regime injusto, fazendo com que as pessoas saiam do país. Ou seja, é como você falou aí, a gente, aliás, o Rosh Igor, né? A gente obedece às autoridades desde que essas autoridades tenham algum tipo de justiça. No momento que a pessoa não vai baixar a cabeça e ficar vivendo num regime opressor ou num regime que escraviza, a menos que receba uma ordem do Eterno Baruch Hashem, como recebeu o povo de Israel de ir para o Egito. Então, a gente tem que usar o discernimento e o entendimento, né? Perfeito. Aí, Rav Shaul continua. Pois os mandamentos... Aí ele vai citar o mandamento da Serat Hadevarim. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. E muitos outros estão resumidos nesta única regra. Ame seu próximo como a si mesmo. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está tornando, ele está clareando ainda mais aquilo que Yeshua já tinha ensinado no Sermão do Monte. Certo?
Paulo está trazendo com mais clareza para os romanos ali aquilo que Yeshua já tinha tornado plenamente claro para os judeus que ouviram quando ele pregou. Né? Tanto é que ele fala, olha, o amor não prejudica o próximo, portanto, o amor é a plenitude da Torá. Olha que o Rav Yohanan sempre fala isso aí, né? Que os pilares da Torá são o quê? O amor a Deus e amor ao próximo. O pilar é o amor, né? A plenitude da Torá é o amor a Deus e ao próximo. Quando você ama a Deus e ama ao próximo, você obedece a Deus, você vai ter respeito, vai ter amor, vai ter honra pelo próximo. É o que Rav Shaul está ensinando aqui. E se você ama o próximo, você vai respeitar a autoridade que alguém tem. O que mais você vê hoje em dia, por exemplo, são pessoas que não respeitam autoridades policiais. Por mais corruptas que algumas autoridades policiais sejam, né, eles são dignos de respeito. Mas as pessoas não têm esse respeito. Por quê? Porque estão descumprindo Torá. E você vê isso partindo de pessoas que muitas das vezes acabam, dizem que são servos do Eterno, mas desobedecem à autoridade que é instituída pelo próprio Eterno. E essas pessoas, como nós vimos na Midrash profética, serão as pessoas que no futuro, no reino de Yeshua, mesmo não tendo mais Yetzer Hará, mesmo não podendo mais dizer, porque foi o diabo que me fez fazer isso, porque foi não sei o que e tal. Não, tudo isso vai ser tirado. E ainda assim, quando elas forem colocadas diante da autoridade da Torá, diante de Yeshua, e serem ensinadas e fizerem a escolha, vocês vão obedecer ou vocês não vão obedecer? Muitas delas vão falar, não vou obedecer. Pode falar, irmã Mara. Shalom, bom dia. Shalom, bom dia. É que muitas vezes, meus irmãos, também, fazendo uma pontinha aqui, as pessoas já não respeitam pai e mãe, como eu venho passando essa semana para as senhoras lá na congregação das senhoras, que as crianças não escutam pai e mãe, não obedecem, não respeitam pai e mãe. E aí dificilmente vão respeitar os professores, aí vão crescendo, mais dificilmente vão respeitar as autoridades. Então é uma coisa que chega a vir de berço, né? Isso. Então muitos não têm hoje em dia a base da Torá, a maioria não tem a base da Torá, que é respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, começa de berço. Então realmente é muito difícil se obedecer, se obedecer uma autoridade. É preciso essa educação, é preciso saber que a instrução do Eterno também são regras para o dia a dia, principalmente para o dia a dia. Então, para que tudo funcione, para que tudo flua com respeito, com carinho, com amor pelos mais velhos. Então, tudo tem que partir de um princípio, que é educar ou reeducar baseado na Torá. Tudo tem que partir desse princípio. Então, por isso que eu estou fazendo bastante campanha para que as mães se empenhem como responsáveis e os pais também se empenhem como responsáveis pelos seus filhos, que ensinem as crianças, mas tem 2, 3 aninhos, tem 6 aninhos, mas ensinem a Torá desde o início, partindo do princípio do respeito pelo pai e da mãe, que se eles não pegarem respeito pelo pai e a mãe, jamais vão respeitar uma autoridade, jamais vão reconhecer a Torá como uma instrução de Hashem. Então, fica esse detalhe aí para o pessoal meditar e pensar. Desculpa interromper. Shalom. Nada, que isso. Shalom. Interessante aí, pegando o gancho no que a irmã Mara está falando, a Moramara, a gente vê as pessoas falarem muito, né, usam esse versículo de Provérbios, né, ensina o menino no caminho que deve andar. E aí divagam sobre a vida e tal, sendo que a gente sabe que nas Escrituras, quando fala caminho, está fazendo uma alusão à vida de obediência da Torá. Então, ensinar o menino no caminho que deve andar, o Salomão estava dizendo ali, que é ensinar a Torá, né? E aí a gente volta para o texto da própria Torá, né? Do Shema, que fala lá, ensinando aos seus filhos, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo seu caminho. Ou seja, nós temos que ensinar, né? Temos que instruir, né? Essa colocação que a Moramara fez foi muito pertinente. Então, o apóstolo Paulo está trazendo essa questão aí, né? Que o amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da
Torá. Né? Então, se você ensina a amar, você mostra ali que o amor é a base, é a plenitude, é o cumprimento, né? Então você vai ter respeito pelo próximo, você vai honrar o próximo, e mesmo que esse próximo seja uma autoridade, você vai honrar, vai respeitar, vai obedecer, né? E vai aprender, vai ensinar a obedecer uma autoridade, seja ela policial, seja ela militar, seja ela política. Por quê? Porque você sabe que foi Deus quem instituiu. Pode falar, Rochigo. Nesse detalhe aí, né, do amor, muitas pessoas, principalmente no meio cristão, né, eles dizem, não, Yeshua diz que o cumprimento da lei é o amor, amar o próximo e amar a Deus, né? E exatamente fugindo, né, da essência, porque quando Yeshua fala que o cumprimento da lei, né, nesses 2 mandamentos, amar ao Eterno e amar ao próximo, aí está inserido toda a lei, os profetas estão inseridos aí, ele está falando da essência do amor que está baseado em todos os mandamentos estão baseados no amor. Então, se você ama o Eterno, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você vai honrar o seu pai e a sua mãe, que foi falado do 5º mandamento aí, e todos os outros mandamentos, né, como o Shaul também fala aqui, né, que todos os outros mandamentos estão inseridos no amor, ou seja, a essência, né, da Torá é o amor do Eterno sendo revelado através dos seus ditos que fazem, né, o homem viver, né, porque a palavra diz que é para que o homem viva. Então, é a preservação da vida que o Eterno está trazendo através da sua Torá para o homem. Então, as pessoas pegam e distorcem, né, o que é dito, né, nas Escrituras, exatamente para dar embasamento. Eu amo, então eu estou cumprindo Torá. Não, porque ele está mostrando ali que o amor, se você ama, você vai cumprir todos os mandamentos. Se você amar o Eterno, você vai se submeter à vontade do Eterno. Se você ama o próximo, você vai fazer de tudo para se colocar no lugar do próximo e assim também ajudá-lo da melhor forma possível, né? Dar de comer a quem está com fome, vestir quem está nu, né? E abrigar uma pessoa que esteja sofrendo ali, por exemplo, estiver desabrigado, estiver peregrino, viajando, não tem onde ficar. Então, enfim, é nesse sentido que você cumpre Torá. Então, as pessoas fogem muito, né? Por isso que eu quis destacar aqui, porque muitas pessoas acham que só amar ao próximo e amar a Deus, só de palavras, né? Só de boca dizer que ama, e, na verdade, não obedecer os mandamentos é mentiroso, né? Não há verdade. É o mesmo, esse que você falou, é a mesma linha de raciocínio das pessoas que dizem, eu não preciso obedecer a Torá porque Yeshua obedeceu para mim. A pessoa dizer que ama a Deus, ama o próximo, e não mostra isso de forma prática, em obediência, na verdade não está amando nada, é só enganação. Está se enganando e achando que está enganando a Deus. Né? Isso é perfeito, Rochigo. Vamos lá. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. Então, olha o que Rabi Shaul está falando. No meio da carta dele, ele faz um apontamento profético. E ele fala, olha, irmãos, vocês estão vendo, eu estou falando sobre amor, sobre honrar governos e tal, por quê? Vocês sabem em que ponto da história estamos. Ou seja, estamos aqui no meio do caminho. Estamos mais próximos de ver a redenção, de ver o reino do Eterno entrando e iniciando, do que estávamos no início, do que os profetas. Né? Ou seja, o que ele está dizendo? Nós temos que nos preparar. Né? Paulo estava ensinando isso para os romanos. E aí, quanto mais para nós hoje, que estamos lendo esse escrito de Paulo, nós estamos ainda mais próximos do que ele jamais esteve. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Quando Paulo está falando isso aqui, aí ele pega, verso 12. A noite está acabando, olha só isso. A noite está acabando e o dia já chega. Olha só isso aqui. Olha o apontamento profético.
a noite está acabando, ou seja, o período dos 6 milênios está acabando. O período de tribulações, de perseguição, de angústia, está acabando. O dia está chegando. O que representa o dia? Representa o 7º milênio, a luz chegando ao mundo. Né? A luz do eterno através da vida justa de Yeshua governando o planeta. É disso que ele está falando. Aí ele diz, deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Quais são as armas da luz que Paulo está falando aqui, irmãos? Obediência à Torá, vida justa. Vida justa, vida de obediência. Quer falar algo aqui, Rabiona? Pode dar continuidade, Marcelo. Tá muito bom aí. Se eu precisar, aí eu te aviso. Tá? Que a gente tá um pouquinho atrasado, então, pra gente... Tá bom. A gente conseguir concluir aí. Então vamos lá, verso 13. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual. Olha, tudo que nós falamos no início. E outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Yeshua. Olha só, revistam-se da vida justa dele. Vistam a mesma camisa que ele vestiu. Vistam o mesmo manto que ele vestiu. E qual foi o manto que Yeshua vestiu? O manto da obediência, o manto da vida justa, o manto de amar a Deus sobre todas as coisas, tá? E aí ele fala, não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos pecaminosos da velha natureza. Ou seja, não desperdice tempo parando para pensar se você deve ou não fazer uma coisa que desagrada a Deus. A sua decisão tem que ser logo de cara, não vou fazer. Pode falar. A gente vê muitas vezes as pessoas dizer assim, não, já que tu comentou aí sobre o amor a Deus, Baruch Hashem, e ao próximo, a gente vê muitas pessoas dizendo, não, mas o Messias, ele deu 2 mandamentos novos, que agora nós não precisamos mais cumprir todos. Porque agora tudo é amor a Deus e amor ao próximo. Só que a pessoa não entende que, pegando como referência ali as 10 palavras, ou 10 mandamentos de Êxodo 20, ali a gente vê os primeiros 4 mandamentos, usando uma tradução tradução online aí, que a maioria tem, né, a tradução de João Ferreira de Almeida. Em realidade ali os 10 mandamentos estão errados. O primeiro mandamento é: eu sou o Eterno que te tirou da terra do Egito, ou seja, esse é o primeiro. Mas ali tá meio misturado, outra hora a gente explica com calma o que aconteceu. Ou seja, o primeiro e o segundo é um mandamento só. Entende? Então, a gente vê ali os 4 primeiros mandamentos, que a pessoa, quando obedece aqueles 4 primeiros mandamentos, ela está demonstrando o amor a Deus. E os outros 6, ela está demonstrando o amor ao próximo. Ou seja, como que a gente vai saber o que é expressar o amor ao Eterno Baruch Hashem de forma prática? Simplesmente chegar e dizer, não, eu amo a Deus, eu todos os dias de manhã eu faço as minhas orações e digo para ele que amo a ele, vou lá na minha igreja, canto louvores e digo, não, eu te amo, e bababá, e coisa e tal. Isso aí demonstra amor? Não, isso aí são palavras que o vento leva, ou seja, lábios. Agora, quando a gente coloca em prática, a gente obedece o Shabat, quando a gente não adora ídolos, quando a gente tem ele como único e soberano, a gente demonstra o amor a Deus, demonstra o amor a ele. E quando a gente respeita pai e mãe, quando a gente não adultera, quando a gente não rouba, quando a gente não mata, ou seja, não assassina, ou seja, a gente está demonstrando o amor ao próximo, a gente está respeitando os direitos do nosso próximo, então a gente está demonstrando o amor a ele. Então as pessoas às vezes elas fazem uma confusão e não conseguem interpretar os 2 mandamentos resumidos, ou seja, Yeshua falou da essência dos 10 mandamentos, que se resume, ou seja, a essência ali é o amor, tanto ao Eterno Baruch Hashem como ao próximo. Verdade. Baruch Hashem. E o próprio Yeshua, né? Ele vai, quando é perguntado qual é o mau mandamento, ele cita o Shema, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. E
semelhante a esse, o próximo a ti mesmo. Então, a gente, como o senhor disse, né? Aquele primeiro mandamento está meio embolado, né? Tem muita coisa ali, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Ali naquela sequência, mas o primeiro mandamento seria o próprio Shema, né? Isso, aconteceu um ato antissemita na tradução ali, né? Porque o primeiro mandamento ali, eu sou o Eterno que te tirou da terra do Egito. Ou seja, qual é o povo que foi retirado da terra do Egito? Ou seja, a gente vê, a gente vê o antissemitismo nas traduções, ou seja, ignorando o povo de Israel e já passando para o outro, ou seja, transformando o segundo mandamento e o terceiro, que seria o segundo, aliás, o primeiro e o segundo, que seria somente o segundo, porque ali diz assim, não terás outros deuses diante de mim, e não farás imagens de escultura, é o mesmo mandamento, ou seja, ali é o segundo. Então, eles fizeram uma tradução antissemita para ignorar o povo de Israel. Mas quando há um entendimento da essência, a gente percebe que o Eterno Baruch Hashem tem um povo, e esse povo foi mantido vivo durante todas as gerações para ser referência. Ou seja, claro que eu não posso generalizar, existem judeus e judeus, né? Como existem prosélitos, mas o povo, mesmo dentro cheio de halahot, mesmo cheio de tradição, é referência. Baruch Hashem. Rabi Hanan, terminamos, encerramos o capítulo 13. Se não houver mais perguntas aí, podemos encerrar. Isso, eu não sei se os irmãos têm alguma dúvida aí. O Marcelo, vou abrir o microfone para o Marcelo e a dona Priscila. O Marcelo primeiro. Shalom, More Marcelo, bom dia. Shalom, bom dia. Marcelo, não estamos ouvindo você falando não, tá? Tá muito baixo. Sem áudio, Marcelo. Tá sem áudio, Marcelo. O meu celular está com problema terrível. Não estamos ouvindo, Marcelo. Acho que está com o mesmo problema da aula desses dias. Shalom. Estão me ouvindo? Tá sem áudio. Shalom. Tá sem áudio ainda, Marcelo. Eu vou abrir da dona Priscila enquanto tu arruma aí o teu microfone. Pode falar, dona Priscila. Shalom. Dona Priscila. Oi, eu tô com uma dúvida aqui. Eu tô num processo, né? A gente está falando sobre o respeito às autoridades. Eu tô no processo da venda de um imóvel que eu comprei na época de solteira e que está sendo me cobrado assim um valor de imposto muito alto. E hoje eu sou casada, adquiri um outro imóvel, né? E por conta disso o imposto que eu tenho que pagar é muito alto, sendo que essa casa ainda é uma casa que possui dívidas, né? Uma casa financiada. E foi me passado que eu teria que pagar aí, um exemplo, a casa é 250 mil, que eu teria que pagar 40 mil reais de imposto de renda dessa casa, sendo que mais da metade da casa é para a quitação dela. Aí a pergunta o governo está me cobrando em cima de algo que eu ainda não paguei, né? Ou seja, de um dinheiro que não vai vir para mim. E a minha pergunta seria se eu poderia, né, junto com o pessoal ali que está nessa venda, a menina me propôs uma situação que eles conseguem fazer lá, uma maneira em que eu não precise pagar por uma coisa que, entre aspas, é injusto, porque todo esse dinheiro não vem na minha mão, mais da metade é para a quitação do próprio imóvel. Se eu poderia estar fazendo isso, achando que o imposto está fazendo é algo injusto ou não. Se eu fizesse isso, eu estaria cometendo também uma transgressão aí nesses exemplos que Paulo está dando. A gente vive sobre as leis do Brasil, né, dona Priscila? Então, eu aconselharia a senhora procurar um advogado e fazer uma análise dessa situação aí, para ver se de fato o que o está cobrando é justo. Ou seja, procure um advogado, se informe com ele. Revisar essas leis deles. Oi? Exatamente, para revisar essas leis deles. Porque Isso. pode aí, essa lei não está correta. Aí, se a senhora vê que... ou seja, 40%, ou seja,
imóvel não é uma ainda não tá renda, quitado, ou isso seja, é aí. um imóvel. Não, e não é uma renda, ou seja, é um imóvel, um bem, ou seja, imposto de renda é sobre a renda. Então, é um Ravi pouquinho mais Hanan, complexo. A senhora deveria de conseguir um advogado. Oi. é que quando a gente adquire imóvel, isso eu estou aprendendo agora, porque como eu estou comprando o meu, eu estou aprendendo isso agora. Quando a gente adquire o imóvel, a gente lança essa aquisição desse imóvel no imposto de renda. O imóvel que a gente compra, ele é agregado ao nosso grupo de bens, né? E na hora da venda desse imóvel, o imposto de renda ele fica com parte desse valor. Eu não sei se é literalmente 40%, mas o imposto de renda ele fica assim com uma parte que, inclusive, a pessoa que está me vendendo, ela vai pagar uma parte dessa venda que eu do valor que eu vou comprar, ela vai pagar um valor para o imposto de renda. Entendeu? Isso é uma coisa que está na lei. Mas mesmo financiado? Mesmo financiado. Eu acho porque a pessoa que recebe, a pessoa que está vendendo, ela recebe o dinheiro completo. Eu estou pagando financiado, mas a pessoa que está vendendo, o banco paga para ela inteiro o valor. Que coisa louca. Tá mudando a lei. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que já estavam fazendo isso. Que loucura. Então, a senhora deve procurar um advogado. Paga para morrer, é uma loucura. A senhora deve. É que nem um imposto de renda, ou seja, a pessoa não fazer a declaração do imposto de renda ou mentir na sua declaração do imposto de renda ali, ela está transgredindo o Torá. Ou seja, ela está agindo de forma injusta. Ou seja, a pessoa ganha, um exemplo, 5 mil reais, e aí chega no dia do imposto de renda, ela vai ali e mente no imposto de renda, isso aí é transgressão, isso aí é injustiça. E pelo que eu entendi aí, dona Priscila, os seus compradores, eles fizeram uma proposta para a senhora fazer essa negociação por fora e driblar o imposto do governo. Isso aí é transgressão também, ou seja, se o governo estipulou e nós estamos sobre a lei brasileira e a lei estipulou que deve de ser essa forma, a senhora não venda a sua justiça por causa desse valor aí que a senhora acha que vai economizar. Ou seja, a senhora vá, faça a coisa de forma correta, ou seja, vá ali, procure um advogado, se informe, se o advogado diz, não, dona Priscila, realmente é isso aí. A senhora vai ali, pague o seu imposto e haja com justiça que o eterno Baruch Hashem vai ver a sua atitude e vai lhe abençoar. Ou seja, às vezes o menos é mais. Às vezes a gente tem a impressão que a gente perde, mas nós ganhamos. A nossa atitude abre uma porta com o eterno Baruch Hashem que nos abençoa. Ou seja, às vezes a gente acha que está tirando uma vantagem hoje em um negócio e não estamos. Ou seja, estamos aparentemente, mas não estamos ficando mal perante o eterno, ficando bem perante os homens ou perante o nosso bem-estar, entre aspas, fecha aspas, e fica mal com ele. Ou seja, como Paulo disse, ou seja, ele viveu na escassez e viveu na abundância e se manteve firme dentro da justiça. Perfeito. Eu acho, preferível fazer as coisas direitinho, dentro da Torá, com liberdade, mas dentro da Torá. Que aí a pessoa fica livre para agir, para negociar, mas viver tudo dentro da Torá. E feliz, satisfeita, porque sabe que nos agradou o Hashem. Isso é mais importante. E quando a gente se apresenta em oração perante ele e pede uma coisa, nós temos uma moral, ou nós temos obras de justiça para sermos ouvidos. Ou seja, a gente até pode perder hoje, mas ganhar lá na frente. Então, eu lhe aconselho a senhora, claro, a senhora vai procurar um advogado e vai se informar se o que eles estão cobrando está dentro da lei, né? Ou seja, se está dentro da lei, explicar a situação direitinho, para a senhora tomar as medidas corretas. Mas fazer negociação por fora para driblar o imposto, isso aí é transgressão. Ou seja, como o pastor Marcelo falou, e as autoridades foram colocadas pelo eterno Baruch Hashem. E às vezes nós somos testados, ou seja, nós estamos sendo pesados nas balanças justas a cada minuto. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude é avaliada. E mais agora, a senhora está iniciando na Techuvá,
a senhora vai passar por tempos difíceis, entre aspas, fecha aspas, ou seja, tempos de provação, para ver se a sua emuná não é uma emuná emotiva, ou a senhora está pisando dentro do reino, ou seja, quando falo o reino, falo da Techuvá, somente como visitante, ou seja, a senhora vem, pisa, olha, não lhe agradou, a senhora sai. Então, quando a pessoa pisa dentro da sala do reino, ou seja, fazendo uma alusão, o dono da sala, que é o Eterno Baruch Hashem, o dono do reino, ele vai ver se a senhora está se santificando e se purificando para permanecer nessa sala. Então, a semana, na última aula que nós tivemos, eu contei aqui, né, a história que a corretora me propôs fazer um negócio para poder ela pedir um desconto no cartório, pedir um desconto lá como é primeiro imóvel, né, no meu nome. Então ela queria pedir um desconto lá de 50% no cartório da cidade lá e tal, mas eu teria que comprovar que eu moraria lá na cidade. E ela pediu para eu ver com uma irmã que mora lá o endereço dela, para eu dar esse endereço como se fosse meu. Aí eu falei assim, não posso fazer isso, eu não vou me sentir bem fazendo isso não, é ruim eu fazer isso. Aí a corretora falou, então, vou estudar aqui o que eu posso fazer. Aí ela foi lá e viu dentro da lei que tinha outra possibilidade. Eu pegava no meu município, aqui onde eu moro, vou no cartório, aí eu pego uma certidão de nega de bens, né, certidão negativa de bens, e pega lá no cartório de lá também da outra cidade uma certidão negativa de bens de lá. E aí com as duas certidões negativas de bens, apresenta e aí pega os 50% de desconto. Aí sim, só que nisso aí eu teria que desembolsar um dinheiro a mais, tanto na minha cidade aqui, quanto na outra cidade para a qual eu estou indo. Então, ela queria evitar isso, né, de gastar esse dinheiro, até porque teria aí um valor que eu ia pagar para ela nisso daí. Aí eu falei assim, não, eu pago a mais, mas eu vou fazer o certo. E aí ela, até por causa da questão da nossa vida de obediência ao Eterno, né? A gente procurar sempre fazer o certo. A gente olha para o episódio de Judas ali, o Judá, que ele vendeu Yeshua, ou seja, quando a gente olha para Yeshua, a gente vê a justiça do Eterno, ou seja, uma pessoa justa, íntegra, reta, que não errou, não pecou, não transgrediu, sendo vendida por 30 moedas de prata para os fariseus, ou seja, a traição, né, que Judas fez. Então, quando a gente toma atitudes contrárias à justiça, nós estamos fazendo a mesma coisa que Judas fez, ou seja, nós estamos vendendo a justiça por 30 moedas de prata. Ou seja, e aí o que Judas fez depois? Depois ele se enforcou. Então a gente está automaticamente morrendo. Cada vez que a gente aceita ou age de forma injusta, nós estamos morrendo. Ou seja, quando eu falo isso, eu falo de forma consciente. A pessoa está sabendo que é errado e aí vai ali e faz. Ou seja, ela vende a justiça por 30 moedas de prata. Ou seja, aparentemente ela fica com aquelas 30 moedas de prata de valor. Só que ela está morrendo, ela vai morrer depois, ou seja, ela vai passar por tribulações, ela vai precisar clamar o eterno Baruch Hashem e ele vai virar o rosto. Por quê? Porque as obras de justiça não são poucas, ou seja, não são suficientes para que ele ouça. Ou seja, é como que ele tampa os ouvidos, né? E em Provérbios 28:9 diz que uma oração daquele que não ouve a lei é abominável, ou seja, até suas orações são abomináveis. Então, a gente não deve, em situação nenhuma, vender a nossa justiça por 30 moedas de prata, ou seja, como a gente não, como a gente diz aqui no Sul, a gente engole o sapo, mas não perde a ética. Ou seja, a gente até perde negócio, eu já perdi negócios, eu já tive situações de perder dinheiro, mas eu não vendi a minha justiça. E depois eu percebi que aquilo ali era uma semente que me levou a ganhar 2 ou 3 vezes mais após. A irmã Priscila entendeu?
Sim, tá bem claro. Agora ficou bem mais claro para mim, mesmo achando, né, aquele sentimento de estar passando por uma injustiça, não cabe a me julgar. Tá certo. Muito obrigada aí pelo apoio aí na orientação. Isso que Paulo diz, que quando nós somos injustiçados, nós recebemos a justiça. Quando somos perseguidos, não somos desamparados, né? Quando a gente sofre, nós somos acolhidos. Então, esse acolhimento vem do eterno Baruch Hashem, ou seja, nós não estamos sozinhos desde que nós andamos dentro da regra dele. Amém. Mais alguma dúvida, irmãos? O Marcelo Alguém quer? Agora, Marcelo. Morei, Marcelo. Ele já mandou mensagem para mim lá no conselho, está com problema no celular, não está conseguindo interagir de forma nenhuma, o celular não está com problema no volume. Tá bem. Eu acho que a gente pode concluir então, Marcelo. Vamos fazer a oração aí. Sim. Vamos deixar para o Roxi Igor fazer a oração, pode ser, Roxi Igor? Aí tu faz Amém. a Birkat Kohanim de novo, Marcelo, que tu faz cantada aí bem bonita, né? Olha, eu até fiz um tempo, mas agora eu parei, né? Cantar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pai amado, querido, santo, poderoso, Baruch Hashem, obrigado, meu Pai, por mais esse estudo da Tua Santa Palavra, Pai. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos instruído da forma correta de nós agirmos, Senhor, diante de cada situação, Senhor, que nós vivemos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que se disponibilizaram nesta manhã para estudarmos um pouco mais, Senhor, as cartas de Shaul Hachalia, e assim, Pai, crescer em conhecimento, Pai, e não sermos enganados, Senhor, pelas doutrinas de homens, as quais tentam subtrair a verdade da Tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do Rav Marcelo, do Rav Yohanan, a Moramara, de todos aqueles que contribuem, Senhor, para que esse projeto, Carral, ele tenha permanência, Pai. Seja com cada um também dos irmãos que estão, Senhor, no processo de Techuvá, Senhor, de crescimento, sabedoria, conhecimento da Tua palavra, dia após dia, Pai, para que sejam futuros morais, Senhor, que possam estar também, Senhor, sendo bênção em todo lugar que eles possam chegar, Senhor, sendo luz, Senhor, e assim levando a Tua Torá para todos os lugares, Senhor, dessa terra. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa o decorrer desse dia maravilhoso. Que o Senhor possa nos dar saúde, paz, Pai, para que possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome cada vez mais. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Vamos à benção. Yevarichecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panavelecha vihuneka Issa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshen Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim é fiel em nossas vidas. Amém. Bom dia a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shavua Tov. Amém. Domingo que vem não vai ter esse chat Sabedoria Taísta, mas às 16h30 o Roxi Rafael vai fazer o chat quebrando dogmas romanos, né? Às 16h30, ou seja, a gente vai alternar os chats. Um domingo vai ser de manhã, o Sabedoria Toraísta, e o outro domingo, quebrando dogmas romanos, às 16h30. Falando em dogmas romanos, a Carral Techuvá, ou seja, a gente já tinha até falado no conselho, nós vamos lançar um livro com alguns estudos. O livro vai se chamar Quebrando Dogmas Romanos, ou seja, vai ter alguns estudos meus, estudos do Marcelo, estudos do Roxi Rafael e de outras pessoas aí que contribuem com a Carral Techuvá. E a gente vai lançar esse livro aí, vai ser um livro com preço
popular, e vai ajudar os irmãos, ou seja, a primeira edição vai ser distribuída somente na Carral Techuvá, né? Ou seja, e vai servir para os irmãos doarem esse livro, comprarem o livro e doarem para os familiares, ou seja, aquelas pessoas que vivem afundadas no sistema religioso, que não têm um entendimento. Então a gente vai fazer esse projeto aí, a gente está falando aí entre a direção, entre eu, a Moramara e o Conselho Administrativo. Eu até não passei detalhes ainda no Conselho Administrativo, mas isso já tinha sido falado. Então, as pessoas eu sei que a dona Cleide é professora, a dona Soraya é professora, ou seja, as pessoas que possam nos ajudar nesse projeto aí, fazendo a revisão, ou em alguma outra parte gráfica aí que possa nos ajudar aí, por gentileza, se puderem entrar em contato conosco aí, a gente será grato. Ou seja, vai ser um livro sem fins lucrativos, ou seja, nós vamos vender esse livro e o extrato da venda desse livro, os valores vai ser aberto, ou seja, o Ivan, que é o encarregado, ou seja, o tesoureiro da Carral Techuvá, nós vamos mostrar ali a venda dos livros, as quantidades, tudo, e a gente vai transformar esses valores para fazer mais livros. Você já vai vender a primeira edição, aí vão pegar o dinheiro dessa primeira edição e vamos fazer outra edição e assim sucessivamente. O objetivo é conseguir levar esses estudos quebrando dogmas romanos, ou seja, o que é a maldição da lei, ou seja, coisas mal interpretadas a outras pessoas. Shalom, shalom. Aí, se alguém quiser nos ajudar nesse projeto, aí entre em contato aí com os ADMs, aí os tutores, o pastor Marcelo, o Roxi Igor, eu, a Moramara ou algum outro tutor aí das salas. Shalom, shalom. Shalom, Baruch Hashem, todos. Shalom, Leculan. Bom dia.